7 erros que impedem que o anjo da guarda te proteja. Há momentos em que tudo parece dar errado de forma repentina. Acidentes inesperados, decisões impensadas, sentimentos sombrios que surgem sem motivo aparente, pessoas que se afastam, portas que se fecham. E, no fundo da alma, uma pergunta inquieta começa a ecoar. Será que a proteção espiritual que me acompanhava foi rompida? Essa dúvida, mesmo silenciosa, é mais comum do que se imagina. Muitos sentem que perderam algo invisível, que uma presença outrora protetora parece agora distante. O coração se fecha, os pensamentos se tornam confusos e, de repente, a vida passa a parecer vulnerável demais. E nesse ponto surge um medo ainda mais profundo. Será que o meu anjo da guarda se afastou de mim? A verdade é que o seu anjo da guarda jamais abandona sua missão. Ele foi designado por Deus para permanecer ao seu lado durante toda a sua existência. Mas existe algo que muitos ignoram. Certos erros repetidos e alimentados podem criar barreiras espirituais tão densas que a ação do seu anjo se torna limitada. Não porque ele tenha desistido de você, mas porque a sua alma deixou de permitir. Imagine um soldado pronto para proteger, mas cercado por muros que ele não pode atravessar. Imagine uma luz acesa em meio à escuridão, mas constantemente encoberta por véus que você mesmo, sem perceber, coloca. É exatamente assim que a proteção do seu anjo começa a se enfraquecer. Não pela ausência dele, mas pelas escolhas que bloqueiam sua atuação. Este vídeo não foi feito para causar culpa, nem para condenar quem errou. Foi criado para abrir os seus olhos espirituais. Porque há erros que parecem pequenos, inofensivos, até normais, mas que, no plano espiritual, têm consequências reais. E o pior, a maioria das pessoas comete esses erros sem ter consciência do que está causando em sua própria vida. Se você sente que sua fé esfriou, que sua proteção espiritual diminuiu, ou que os ataques contra você aumentaram, talvez esteja cometendo um desses erros, não por maldade, mas por ignorância. E o primeiro passo para recuperar a proteção plena do seu anjo é saber onde estão as brechas e fechar cada uma delas com sabedoria, humildade e entrega. Ao longo deste vídeo, vamos revelar os 7 erros mais perigosos que podem romper ou enfraquecer a atuação do seu anjo da guarda em sua vida. E mais do que isso, você vai entender como reverter esses erros, como se reconectar, como voltar a sentir a presença e a proteção invisível que Deus sempre quis que você tivesse. Não se trata de medo, trata-se de verdade. Porque aquilo que você não sabe pode sim estar te afastando da luz, mas agora você vai saber, e uma vez que a verdade entra, ela ilumina. E onde há luz, a proteção divina encontra espaço para agir plenamente. Prepare-se para um mergulho profundo. Porque ao reconhecer esses erros, você não apenas se protege, mas se reaproxima da essência espiritual que te foi dada desde o nascimento. O seu anjo da guarda ainda está aí. Talvez só esteja esperando que você abra de novo a porta. O primeiro erro, talvez o mais sutil e por isso o mais comum, é ignorar os sinais. Muitos acreditam que, se o anjo da guarda quisesse mesmo se manifestar, ele apareceria com uma luz brilhante, uma voz audível ou uma visão celestial. Mas isso é uma ilusão criada pela fantasia, não pela espiritualidade cristã verdadeira. O anjo da guarda é discreto, silencioso, age nos bastidores e fala mais com o coração do que com os ouvidos. Quando alguém está prestes a tomar uma decisão errada, mesmo antes que o perigo se concretize, há uma sensação estranha no peito, um desconforto. Algo parece fora de lugar, como se o ambiente estivesse carregado ou a alma inquieta. Mas o que muitos fazem nesse momento? Ignoram. Racionalizam. Apressam-se para justificar aquilo que já decidiram fazer. E assim ignoram o aviso. Ignoram o anjo. Esse erro pode parecer pequeno, mas espiritualmente é grave. Porque a missão do anjo da guarda não é interferir na sua liberdade, mas sim avisar. E quando os avisos são constantemente desconsiderados, o vínculo espiritual vai se enfraquecendo. A pessoa começa a perder a sensibilidade para o sagrado.
o coração vai se tornando duro, a consciência já não reage como antes. E o que era um sussurro da alma se torna apenas um silêncio total. O mais perigoso é que esse processo acontece lentamente. A pessoa não percebe que está se distanciando. Ela ainda acredita que está protegida, mas a conexão foi rompida. O anjo ainda está ali, mas suas mãos estão atadas pela indiferença da própria alma que deveria escutá-lo. Quantas vezes você já sentiu que não devia ir a tal lugar e foi? Que não devia confiar em determinada pessoa e confiou? Que algo dentro de você gritava, não faça isso, mas você ignorou? E logo depois percebeu que aquele sentimento era verdadeiro? Esse é o tipo de sinal que o seu anjo usa para te proteger. Não são vozes do além, são toques suaves na consciência, sinais na rotina. Intuições que surgem do nada, mas carregam uma sabedoria que você não poderia ter por conta própria. E sabe o que acontece quando você começa a prestar atenção nesses sinais? Sua alma se afina, seu espírito se sensibiliza, e a presença do anjo começa a se tornar perceptível. É como sintonizar um rádio. Quanto mais atenção, mais clara fica a frequência. Mas quanto mais ruído, mais distante o som se torna. Ignorar os alertas é escolher caminhar no escuro, mesmo tendo uma lanterna acesa nas mãos. É andar por um campo minado sem ouvir a voz de quem está te guiando. E nesse caminho, as quedas se tornam inevitáveis. Não porque Deus quis assim, mas porque você fechou os ouvidos espirituais para quem foi enviado exatamente para te livrar dessas armadilhas. Por isso, hoje, faça um exercício de sinceridade. Volte no tempo. Relembre decisões erradas. Lembre-se, se antes delas, você não sentiu algo diferente, uma intuição, um incômodo, um aviso. Talvez o seu anjo estivesse ali tentando te proteger, mas você não escutou. E não escutou porque já não acreditava que ele falava. A boa notícia é que essa sensibilidade pode ser restaurada, com silêncio interior, com oração, com humildade para reconhecer: Senhor, eu me fechei, mas quero ouvir de novo. E o anjo, que nunca te deixou, voltará a sussurrar, porque ele só precisa de uma coisa, que você deseja ouvir. Ouvir os sinais não exige misticismo, exige presença, exige fé, e exige uma alma disposta a obedecer à voz de Deus, mesmo quando ela se apresenta de forma sutil, por meio daquele que foi colocado ao seu lado desde o seu nascimento. Esse é o primeiro erro que rompe a proteção do seu anjo: ignorar os sinais silenciosos. Mas agora que você reconhece, você pode mudar, pode ouvir, pode se reconectar e pode sentir de novo o toque invisível daquele que foi enviado para te guardar. Muitas pessoas pedem proteção ao seu anjo da guarda, clamam por livramento, desejam paz, mas continuam habitando ambientes que espiritualmente adoecem a alma. Não se trata apenas de locais físicos, mas de atmosferas carregadas, conversas negativas, influências destrutivas e convivências que alimentam tudo aquilo que o céu tenta afastar de você. Esse é o segundo erro que mais rompe, ou pelo menos enfraquece, a ação do seu anjo da guarda. Permanecer conscientemente em ambientes contaminados, espiritualmente densos, sem reagir, sem se proteger, sem discernimento. E o mais grave é quando a pessoa já sente isso, mas prefere se calar ou se adaptar como se aquilo fosse normal. O mundo espiritual não é neutro. Há lugares que carregam memórias, palavras, intenções, rituais, energias e presenças que não vêm de Deus. Isso não é superstição, é realidade espiritual. Lugares onde se cultivam vícios, desrespeito, impureza, maldade, fofoca, contenda e idolatria são como terrenos minados para a alma. E quando você se mantém nesses lugares, o seu espírito começa a se fragilizar. E um espírito fragilizado tem dificuldade de perceber a presença do seu anjo. Talvez você já tenha sentido isso. Entrou em um lugar e, sem saber explicar, sentiu peso, um aperto, uma vontade de sair, como se a atmosfera ali estivesse carregada. Esse tipo de percepção não é imaginação, é discernimento espiritual.
É o seu anjo da guarda te alertando. Aqui não é lugar para você. Mas quando a pessoa acostuma-se com esse tipo de ambiente, seja físico ou emocional, ela começa a perder essa sensibilidade. O que antes causava desconforto passa a parecer normal. E o que antes era um alerta torna-se rotina. É nesse ponto que o erro se instala. A alma deixa de reagir e o coração vai se adaptando à escuridão. Mais do que isso, o anjo da guarda respeita seu livre-arbítrio. Ele não vai te arrastar para longe de onde você escolheu estar. Ele pode te alertar, pode te incomodar por dentro, mas a escolha final é sua. E se você insiste em permanecer num ambiente onde Deus é rejeitado, a atuação do seu anjo se torna limitada. Ele está lá, mas impedido de agir com plenitude. Não se trata de se isolar do mundo. Jesus mesmo andava entre os pecadores, mas não se contaminava. A diferença é que ele era luz em meio à escuridão, enquanto muitos hoje apagam sua própria luz para se sentirem aceitos pela escuridão. O problema não está em entrar em lugares difíceis, mas sim em permanecer neles sem consciência, sem proteção, sem oração e sem intenção de ser instrumento de mudança. Ambientes espiritualmente contaminados não são apenas bares, festas ou certos locais físicos. Eles podem estar dentro da sua casa, através da televisão que transmite violência e imoralidade o dia todo. Podem estar no seu celular, nas redes sociais que alimentam inveja, comparação, sensualidade e vazio. Podem estar na roda de amigos que só sabem falar mal dos outros, reclamar da vida, zombar da fé e semear dúvida sobre tudo que é sagrado. Seu anjo da guarda tenta te proteger disso, mas quando você aceita esse tipo de ambiente como normal, você está dizendo, ainda que inconscientemente, não preciso ser protegido disso. E nesse momento, o céu se entristece, porque você está dizendo que a sujeira é confortável. Se você quer sentir a presença do seu anjo com mais força, com mais nitidez, com mais poder, comece a purificar os ambientes que você habita. Isso inclui lugares físicos, pessoas, hábitos, músicas, conteúdos e até pensamentos. Quando a luz encontra espaço limpo, ela brilha. Mas quando a sujeira toma conta, ela é ofuscada. O erro não está em ter passado por ambientes contaminados. O erro está em permanecer neles como se não houvesse nada errado. O erro está em achar que Deus vai continuar agindo com a mesma intensidade num lugar que já rejeitou sua presença. Hoje, o seu anjo pode estar tentando te alertar sobre um desses lugares. Pode ser um relacionamento, uma amizade, uma rotina, uma distração que você julga inofensiva, mas que está roubando sua luz. E se você ignorar esse alerta, a proteção espiritual que deveria estar fluindo sobre você começa a enfraquecer. Mas a boa notícia é que você pode sair, pode escolher, pode limpar, pode decidir que sua alma merece ambientes de luz e não de trevas disfarçadas de normalidade. E quando você toma essa decisão, o seu anjo se alegra, porque finalmente ele poderá voltar a agir com liberdade, clareza e força. É fácil afirmar com palavras que se tem fé, que se confia em Deus, que se acredita na presença de um anjo da guarda. Mas no cotidiano, nas decisões pequenas, nos momentos de desespero, muitas pessoas agem como se estivessem completamente abandonadas. Esse é um dos erros mais tristes e perigosos, professar uma fé que não se manifesta em atitude. Esse erro não se trata de fraqueza espiritual. Todos enfrentam momentos de dúvida, mas existe uma diferença enorme entre sentir o peso de um momento difícil e escolher viver como se Deus não estivesse mais agindo. Há quem diga que confia, mas recorre ao desespero na primeira dificuldade. Há quem fala em oração, mas resolve tudo pela força humana, sem se lembrar da presença do anjo que está ali para ajudar. O problema desse comportamento é que ele vai, pouco a pouco, construindo um campo espiritual de desconfiança. A alma se fecha, o coração endurece, e sem perceber, a pessoa começa a afastar aquilo que antes era claro, o senso de amparo, a certeza de que existe uma presença invisível ao seu lado. O anjo da guarda não se retira,
mas sua atuação se torna ofuscada pela incredulidade prática que a pessoa passou a viver. A fé não é apenas um sentimento, é uma decisão diária. É confiar mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo quando tudo parece contrário. É saber que o seu anjo da guarda não precisa de plateia para agir. Ele age no silêncio. Enquanto você dorme, ele vigia. Enquanto você chora, ele intercede. Enquanto você sente medo, ele luta batalhas invisíveis por você. Mas quando você começa a viver como se tudo dependesse unicamente de você, você fecha a porta para essa ação sobrenatural. Muitos que se dizem cansados, sobrecarregados e sozinhos, não percebem que estão vivendo desconectados, não por culpa do céu, mas porque, mesmo dizendo que acreditam, se comportam como se Deus estivesse ausente. Esse é o erro. Desconectar a teoria da fé com a prática da vida. Isso cria uma dissonância espiritual, e essa dissonância impede a fluidez da proteção divina. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo em situações difíceis, têm uma paz que não se explica? Uma serenidade que parece contrariar a lógica? Isso acontece quando a alma está alinhada com a certeza de que não está só. Essa convicção abre caminho para que o anjo da guarda atue com liberdade. A fé verdadeira atrai o agir espiritual. A fé vacilante, que só aparece quando tudo vai bem, limita a ação do céu. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece fora de lugar, e talvez tenha dito com a boca que confia, mas com os atos tenha demonstrado o contrário. A boa notícia é que isso pode mudar agora. Basta uma escolha sincera. Um coração que se volta para Deus e diz: Senhor, eu me perdi em mim mesmo, mas eu sei que não estou só. Me ajuda a viver como alguém que confia de verdade. Seu anjo da guarda está ao seu lado, mas ele não invade. Ele espera ser lembrado. Espera que você se abra, que peça ajuda, que o convide a agir. E esse convite acontece toda vez que você decide confiar mesmo diante do caos. Toda vez que você ora, em vez de reclamar. Toda vez que você entrega o controle, em vez de querer resolver tudo sozinho. A verdadeira confiança em Deus não nega a realidade, mas se recusa a ser dominada por ela. Ela olha para a dor e declara: isso é difícil, mas não é o fim. E nessa declaração, silenciosa ou verbal, o anjo encontra espaço para agir, porque onde há fé, há movimento espiritual. E onde há movimento espiritual, há proteção, mesmo em meio à tempestade. Hoje se pergunte com sinceridade: tenho vivido como alguém que realmente acredita que está sendo guiado? Ou minhas atitudes mostram o contrário? Essa resposta pode mudar tudo, porque quando a sua fé deixa de ser apenas uma palavra e passa a ser um estilo de vida, o seu anjo não precisa mais lutar contra as suas resistências. Ele pode apenas cumprir sua missão: te guardar, te guiar e te proteger, como prometido desde o início. Poucas coisas enfraquecem tanto a proteção espiritual quanto a forma como uma pessoa se enxerga diante de Deus. Muitos pedem ajuda ao céu, clamam pela presença do anjo da guarda, mas carregam dentro de si uma crença silenciosa, profundamente enraizada. Eu não mereço ser protegido. Essa sensação disfarçada de humildade é, na verdade, um veneno espiritual. E é o quarto erro que rompe a ação plena do seu anjo: alimentar pensamentos de autossabotagem, culpa e indignidade diante do sagrado. A verdade é que ninguém é digno por si mesmo. A dignidade que permite a ação dos céus não vem do nosso mérito, mas do amor de Deus. E o seu anjo da guarda não foi enviado por merecimento. Ele foi dado por misericórdia, por promessa, por amor incondicional. O problema é que muitas pessoas, ao cometerem erros no passado, passam a viver como se carregassem um selo espiritual de rejeição. Elas se afastam, elas se escondem, elas desistem de pedir por acharem que já erraram demais para serem ouvidas. E é aí que a brecha espiritual se abre. O anjo da guarda age com base em princípios espirituais. Ele responde à fé, à oração, à entrega, à confiança. Quando uma pessoa acredita que é indigna de ser protegida, ela não apenas se afasta do seu anjo, ela silencia a própria alma.
Ela deixa de orar com liberdade, de buscar com confiança, de entregar com esperança. A fé vira peso, a presença de Deus se torna algo distante, e o coração se fecha para a ação espiritual que poderia restaurar tudo. Você já percebeu como pessoas que se sentem mal consigo mesmas começam a aceitar situações que jamais aceitariam antes? Passam a tolerar abusos, traições, solidão, ambientes pesados, ciclos de dor, como se dissessem interiormente: talvez eu mereça passar por isso. Isso é autossabotagem espiritual. É como construir muros invisíveis entre você e a luz. O anjo está lá, mas você não o chama. Deus está ouvindo, mas você não fala, porque no fundo você não acredita mais que vale a pena. Esse erro é cruel, porque ele não se apresenta como erro. Ele se disfarça de humildade, de autorreflexão, mas não passa de um eco do inimigo que tenta te convencer de que sua história já está perdida. E enquanto você acreditar nisso, estará limitando não apenas o seu anjo da guarda, mas o próprio agir de Deus sobre a sua vida. É preciso entender que a espiritualidade verdadeira começa quando você reconhece que não precisa ser perfeito para ser amado, que não precisa ter um passado limpo para ter um futuro redimido, que não precisa sentir-se forte para ser protegido. O seu anjo da guarda conhece suas quedas, seus erros, suas fraquezas. Mas ele não foi enviado para te julgar, foi enviado para te erguer. Toda vez que você pensa, Deus não vai me ouvir ou não sou digno de ser protegido, você está alimentando um erro espiritual. Está escolhendo andar sozinho, quando o céu já havia providenciado companhia. Está rejeitando a ajuda que mais precisa. Está rompendo o elo com aquele que, mesmo sem ser visto, permanece ao seu lado. Não importa o que você fez. Importa o que você decide fazer a partir de agora. O que te separa da proteção total do seu anjo não é o passado. É o que você acredita sobre si mesmo hoje. Se você crer que ainda pode ser ouvido, ainda pode ser guardado, ainda pode ser transformado, então tudo muda. Porque essa fé abre a porta para que o invisível volte a agir com força visível. O inimigo quer que você se esconda de Deus, que se sinta pequeno, que se culpe até não aguentar mais. Mas Deus quer que você olhe para cima, mesmo com vergonha, que você estenda a mão, mesmo em fraqueza, que você diga: Senhor, eu não sou digno, mas sei que Tu me amas mesmo assim. E é nessa oração sincera, sem máscaras, que o céu se move. Seu anjo da guarda não espera a perfeição. Ele espera a abertura, espera a fé, espera que você pare de se sabotar e comece a se permitir, que você entenda. A sua dor não te desqualifica para o milagre. A sua queda não impede o recomeço. A sua escuridão não é maior que a luz que te guarda. Hoje, pare de alimentar esses pensamentos que te afastam. Eles não vêm de Deus. Eles não refletem a verdade. E enquanto você continuar cedendo a eles, estará impedindo que a presença que mais deseja se manifeste de novo. Mas se decidir acreditar, mesmo sem sentir, mesmo em silêncio, mesmo com medo, então o céu se abrirá sobre você, e o seu anjo da guarda poderá finalmente fazer o que sempre quis, te proteger sem limites. Talvez esse seja o erro mais perigoso de todos, porque é aquele cometido com consciência. Não se trata de alguém que vive no erro por ignorância, mas sim de quem já sabe, já sentiu, já ouviu o alerta interior, já reconheceu que determinada atitude está em desacordo com a espiritualidade e, mesmo assim, continua repetindo o padrão. Esse comportamento cria uma rachadura profunda na conexão com o mundo espiritual e bloqueia de forma real a atuação do anjo da guarda. Não são os grandes pecados que mais contaminam a alma no dia a dia. São os pequenos hábitos que vão sendo tolerados, alimentados e protegidos no silêncio. Aqueles que a pessoa sabe que a enfraquecem, mas que ela já se acostumou a justificar. É o conteúdo que consome e que fere a fé. São as palavras que diz e que ela sabe que não refletem o que crê. São as escolhas feitas por impulso, com pressa, com raiva ou com orgulho, que contradizem aquilo que o coração espiritual já pediu mudança.
O problema não está no tropeço. Está na repetição sem arrependimento. Está em saber que uma atitude esfria a alma, e mesmo assim continuar como se isso não tivesse consequências. A presença do anjo da guarda permanece, mas sua ação vai se limitando. Ele continua ao seu lado, mas não consegue mais agir com liberdade, porque o espaço do coração foi ocupado por uma resistência voluntária. Você já sentiu essa distância? Já viveu períodos em que parecia que Deus estava longe, que tudo estava travado, que a paz não chegava mesmo com oração? Muitas vezes, esse bloqueio espiritual tem raízes nesses hábitos escondidos. E o mais cruel é que o inimigo usa isso para te acusar. Ele sussurra: "Você sabe o que está fazendo", e continua. E esse tipo de pensamento vai destruindo sua fé, sua identidade, sua coragem espiritual. Mas o seu anjo da guarda não desiste de você por causa disso. Ele permanece, mesmo nos momentos em que você age contra a própria proteção. Ele continua lutando por você, ainda que sua escolha esteja sabotando essa luta. Mas chega uma hora em que é preciso romper com esses padrões, não por medo, mas por amor, por reverência, por sede de uma vida mais leve e cheia da presença de Deus. Quando você repete um erro mesmo sabendo que ele entristece o céu, você está dizendo com ações que ainda não confia plenamente, que ainda não está disposto a abrir mão do que prende, e isso vai criando uma alma dividida, que ora e se culpa, que busca e se afasta, que deseja e sabota. A espiritualidade não floresce num coração que está sempre lutando contra si mesmo. O anjo da guarda precisa de liberdade para agir, e essa liberdade começa quando você diz com atitudes: "Eu quero mudar". Talvez você esteja agora lutando com um desses hábitos. Talvez já tenha tentado parar, mas voltou. Talvez já tenha sentido vergonha, medo, dúvida. E mesmo assim, continuou. Saiba, a mudança verdadeira não começa na força da vontade. Começa no arrependimento sincero, na oração honesta, na decisão de não mais se esconder de Deus, mas de se lançar em sua misericórdia. Os hábitos que te afastam do seu anjo não são mais fortes do que a graça que pode te restaurar. Mas essa restauração precisa de um primeiro passo. Precisa que você olhe para dentro, reconheça o que está corroendo sua luz e diga: "Isso aqui já me dominou por tempo demais. Eu não quero mais viver assim". Essa decisão, por mais pequena que pareça, muda tudo. Ela realinha sua alma com a presença celestial. Ela limpa o caminho para que o anjo volte a agir com poder. Repetir erros conhecidos é como acender velas ao céu com uma mão e apagar com a outra. Mas quando você decide romper com isso, o fogo que parecia apagado volta a arder. O vínculo com o sagrado se restaura, e aquilo que parecia distante se torna real novamente. O seu anjo nunca te abandonou, mas ele precisa que você coopere, que você pare de insistir no que te machuca, que você deixe de proteger o que está destruindo sua paz, porque ele está pronto para te conduzir por um caminho de luz. Mas você precisa soltar o que te prende à escuridão. Vivemos em uma época em que as pessoas são ensinadas a ter o controle de tudo. Controle sobre os sentimentos, controle sobre os resultados, controle sobre os relacionamentos, controle sobre o futuro. E por trás dessa busca por domínio está uma crença silenciosa: se eu não controlar, vai dar errado. Esse é o sexto erro que rompe a proteção do anjo da guarda. A ilusão do controle absoluto que impede o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Você já parou para pensar quantas vezes as coisas realmente mudaram quando você tentou resolver tudo com as próprias forças? Quantas noites mal dormidas, quantas discussões alimentadas, quantas decisões precipitadas foram tomadas, porque você achou que, se não tomasse as rédeas naquele instante, tudo desabaria? A verdade é que, ao tentar controlar tudo, você assume um peso que não foi feito para carregar e fecha as portas para o auxílio invisível que está pronto para agir por você. Seu anjo da guarda não é apenas um espectador. Ele é ativo, ele intervém, ele protege, ele encaminha pessoas, ele fecha portas que pareciam promissoras, mas que escondiam ciladas. Ele gera atrasos que, no fim, salvam vidas. Mas para isso,
ele precisa de espaço. E quando você decide resolver tudo na força humana com ansiedade, impulsividade e rigidez, você está dizendo: não preciso de ajuda, eu sei o que estou fazendo. E essa atitude, ainda que inconsciente, rompe a colaboração entre você e o seu protetor. O controle absoluto é uma forma sutil de orgulho. É como se dissesse a Deus: eu confio, mas só até aqui. Daqui em diante, é comigo. E o céu respeita esse limite. O anjo observa, se entristece, mas não invade. Ele espera o momento em que você perceberá que o controle absoluto não é sinal de força, é sinal de medo. Medo de que Deus não cuide direito. Medo de que o tempo de Deus seja diferente do seu. Medo de soltar a corda e cair, sem entender que soltar a corda é justamente o que permite que você seja carregado nos braços da fé. Quantas vezes seu anjo tentou agir e você atrapalhou? Insistiu em pessoas que ele já havia afastado. Forçou portas que ele já havia fechado. Acelerou caminhos que ele estava tentando retardar para te proteger. Quantas bênçãos você atrasou por não confiar no tempo certo? Quantas dores você poderia ter evitado se apenas tivesse parado, respirado e orado antes de agir? Seu anjo da guarda não quer que você seja passivo. Ele quer que você participe da sua história, mas com sabedoria, com fé, com entrega. Isso significa dizer: Senhor, eu farei o que me cabe, mas aquilo que está além das minhas mãos, eu entrego. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. É entender que os melhores resultados não vêm do controle, mas da comunhão com o céu. Quando você solta o controle e confia, o anjo se move. Ele antecipa situações. Ele te livra sem que você perceba. Ele age onde seus olhos não enxergam. Mas quando você insiste em dominar tudo, o céu silencia. Porque Deus não impõe sua ação onde não há abertura. O agir do anjo depende da sua disposição em permitir, em abrir mão, em descansar no invisível. Essa é a beleza da fé. Ela não exige que você entenda, apenas que confie. E nesse ato de confiança, o seu anjo encontra liberdade, porque finalmente você deixou de atrapalhar. Finalmente você entendeu que não precisa ser o herói da sua história. Você só precisa estar em aliança com aquele que escreveu essa história antes mesmo de você nascer. Hoje, talvez você esteja segurando com força algo que está te machucando. Um problema, uma decisão, uma cobrança, um futuro incerto. Talvez esteja tentando controlar o tempo, as pessoas, os sentimentos, os caminhos. E tudo parece travado, nada flui, nenhuma paz chega. O céu está te dizendo: solta, deixa eu agir. Confia no teu anjo, ele sabe o que está fazendo. Soltar o controle é o primeiro passo para permitir que o invisível se manifeste. É o gesto de fé que libera a proteção divina. E quando você faz isso, não perde o rumo, encontra o caminho. Porque o seu anjo, que sempre esteve ao seu lado, finalmente poderá conduzir você com leveza, clareza e segurança. Esse é um dos erros mais comuns e mais devastadores da vida espiritual. Quando a pessoa entra em um momento difícil, ora, pede ajuda, clama, mas não sente nada, não vê sinais, não recebe respostas claras e aos poucos começa a acreditar que está sendo ignorada, que foi deixada para trás, que até o seu anjo da guarda se calou. Esse erro é sutil, mas perigoso. Acreditar que o silêncio de Deus e do anjo é sinal de ausência ou abandono. A verdade é outra. O céu nunca se cala por descuido, nunca se esconde por maldade. O silêncio de Deus e do anjo da guarda é, muitas vezes, a linguagem mais profunda de confiança. Quando o céu se cala, é porque já confiou a você tudo o que precisa naquele momento. É porque quer que você caminhe pela fé, não pela emoção. É porque deseja formar em você uma maturidade que não depende mais de sentir para continuar crendo. Mas o coração humano, acostumado com respostas rápidas, com emoções intensas, com sinais visíveis, tende a se desesperar diante do silêncio. E nesse desespero, abre-se uma porta para a dúvida, para a ansiedade, para a descrença. A alma começa a questionar: será que ele me ouve mesmo? Será que estou sozinho?
E esse tipo de pensamento, quando alimentado, gera um afastamento espiritual que não vem de Deus, mas da nossa própria interpretação distorcida do silêncio. Seu anjo da guarda não abandona você quando tudo está escuro. Ele se aproxima ainda mais. É no silêncio que ele intensifica a vigilância. É quando você pensa que está só que ele mais trabalha, mais intercede, mais te livra sem que você perceba. Porque a missão dele não depende da sua percepção. Ele não está ao seu lado porque você sente. Ele está porque Deus ordenou. E as ordens de Deus não voltam atrás. O grande erro é medir a atuação espiritual com os sensores da emoção. Se eu sinto, então é real. Se não sinto, então estou abandonado. Mas a fé verdadeira começa quando você continua mesmo sem sentir. Quando você ora mesmo sem ouvir respostas. Quando você confia mesmo sem sinais. E esse tipo de fé abre portas que a emoção jamais abriria. Você já percebeu como, após os momentos mais silenciosos da sua vida, vieram respostas que você nem esperava? Já reparou como, mesmo sem perceber, você foi guardado, livrado, sustentado? Quantas coisas poderiam ter dado errado, mas não deram? Quantas situações foram se resolvendo, mesmo quando você achava que tudo estava perdido? Isso é a atuação silenciosa do céu. É o cuidado de um anjo que age mesmo quando você pensa que ele está distante. O silêncio de Deus é, muitas vezes, um teste de confiança, não para provar algo a ele, mas para revelar algo em você. É nesse silêncio que sua raiz espiritual se aprofunda, que sua fé se fortalece, que você aprende a depender não de respostas imediatas, mas de uma aliança invisível que se sustenta por amor. Mas se você interpretar esse silêncio como abandono, como rejeição, como indiferença, você começa a se afastar, para de orar, se fecha, esfria. E aí sim, não porque Deus te deixou, mas porque você desistiu de permanecer. Esse é o erro, não entender que o silêncio do céu é uma forma de presença, não de ausência. Hoje, se tudo parece calado ao seu redor, se suas orações parecem ecoar sem retorno, se seu coração está cansado de esperar, ouça com atenção. Seu anjo da guarda está aí. Deus está agindo. Mas talvez o que você precisa não é de uma resposta nova, e sim de uma fé renovada. Uma fé que diz: mesmo sem ver eu creio, mesmo sem sentir eu sigo, mesmo em silêncio eu confio. Essa fé liberta, essa fé restaura, essa fé convida o céu a agir com liberdade, porque ela mostra que você já entendeu. A presença do seu anjo da guarda não depende da sua sensibilidade, depende da fidelidade de Deus, e essa nunca falha, nunca cessa, nunca se ausenta. A essa altura, talvez seu coração esteja inquieto. Talvez ao ouvir cada um desses 7 erros, você tenha se reconhecido em 1, 2, ou até mesmo em todos eles. E é importante dizer, isso não te desqualifica, isso não te condena, isso não te torna menos digno da presença do seu anjo da guarda. Pelo contrário, o fato de você estar aqui ouvindo, refletindo, sentindo esse chamado interior, já é um sinal claro de que o céu ainda está investindo em você, ainda está te alcançando, ainda está te guardando, mesmo nas batalhas invisíveis. Muitas pessoas acreditam que romper a proteção do anjo da guarda é algo irreversível, que uma vez que a conexão se rompe, não há mais como restaurar. Mas essa é uma mentira perigosa, porque a graça de Deus é maior do que qualquer erro, e o seu anjo da guarda não é um funcionário espiritual que vai embora quando você tropeça. Ele é um enviado por amor, um reflexo do cuidado contínuo do Criador. E enquanto houver fôlego em você, haverá chance de reconexão. O que você ouviu hoje não é uma lista de acusações. É um mapa, um espelho, um alerta, uma chance real de despertar. Porque o que rompe a proteção do anjo não é o erro em si. É o coração que insiste em permanecer nele, mesmo depois de ter sido iluminado. Mas agora você já foi iluminado, já conhece os perigos, já percebeu onde está escorregando, e esse conhecimento te dá poder. Poder de decisão, de mudança, de reconciliação. Talvez sua alma esteja cansada,
Talvez você tenha vivido muito tempo com medo, com culpa, com dúvidas. Talvez tenha se afastado tanto da fé que agora nem sabe mais como voltar. Mas saiba, não existe caminho longo demais para quem caminha na direção da luz. Não existe distância que o céu não possa percorrer para te resgatar. E o seu anjo da guarda está exatamente aí, onde você está agora, esperando o seu sim. Sim para abandonar os hábitos que enfraquecem a alma. Sim para retomar a vida de oração. Sim para confiar mesmo quando tudo parece silencioso. Sim para acreditar que a proteção espiritual é real, presente, disponível. Sim para assumir uma postura interior de humildade, de abertura, de entrega. Porque quando você diz esse sim, não com palavras apenas, mas com atitudes, algo muda. As portas que estavam travadas começam a se abrir. A mente que estava confusa começa a clarear. O coração que estava duro começa a amolecer. Porque o céu responde a movimentos sinceros. E não importa quantas vezes você tenha rompido essa proteção. O que importa é o que você fará agora. O seu anjo da guarda não precisa de rituais complexos. Ele não exige perfeição. Ele não está esperando uma vida impecável para voltar a agir. Ele espera sinceridade. Espera um coração quebrantado. Espera que você reconheça que não pode mais caminhar sozinho. E no instante em que essa verdade se torna oração, o invisível começa a se mover. Você não está só. Nunca esteve. Mesmo quando errou. Mesmo quando duvidou. Mesmo quando gritou no escuro e ninguém respondeu. O seu anjo da guarda ouviu. Ele apenas esperava o momento em que sua alma se abriria de novo. E talvez esse momento seja agora. Não deixe essa mensagem se perder como mais um conteúdo assistido. Faça dela um marco, uma decisão, uma mudança. Fale com o seu anjo, agora, em silêncio ou em voz alta. Mas fale, diga que quer recomeçar, que deseja essa proteção de volta, que está pronto para caminhar com o céu e não mais contra ele. E acredite, nenhuma oração sincera passa despercebida, nenhuma lágrima cai sem ser percebida, nenhuma alma que volta é rejeitada. O céu se alegra por cada recomeço, e hoje talvez seja o seu. Seu anjo da guarda está com você, não porque você merece, mas porque Deus quis assim. E esse querer divino é mais forte que seus erros, mais profundo que seus medos e mais poderoso que qualquer força que tente te afastar do bem. Agora, a escolha está em suas mãos. Seguir sozinho ou caminhar com o invisível ao seu lado.